O iceberg de mistérios e teorias da conspiração, também conhecido como Diagrama da Verdade, reúne diversas teorias e casos enigmáticos, organizados de acordo com o quanto são conhecidos pelas pessoas. Começando com teorias mais populares, como por exemplo a possível existência de alienígenas na Área 51, até teorias completamente obscuras, como a de que 90% dos livros são escritos por um único autor, ou que as loterias existem somente para capturar viajantes no tempo. Todas as informações apresentadas no vídeo são apenas para entretenimento, e isso não significa que eu concorde com alguma delas. Acreditar em teorias da conspiração pode impactar negativamente a sua saúde mental e emocional. Essas crenças podem gerar estresse, ansiedade e desconfiança excessiva. Lembre-se de tomar sua pílula da realidade de 8 em 8 horas, para preservar seu equilíbrio mental. A primeira camada do iceberg se chama Crazy Head, que traduzido para o português significa cabeça maluca, e é um termo geralmente usado para descrever alguém que tem pensamentos incomuns, conspirações populares e mistérios não resolvidos. Grande parte dessas informações está bem documentada e é conhecida por uma boa parte dos cidadãos ocidentais. Muitas teorias comuns podem ser agrupadas em termos mais amplos ou nem mesmo aparecer no gráfico, considerando seu significado e popularidade. Criaturas criptozoológicas são seres lendários ou misteriosos estudados na área da criptozoologia. São animais ou criaturas cuja existência não foi comprovada de maneira definitiva pela ciência, mas que têm relatos, lendas ou evidências limitadas que sugerem sua presença. Alguns exemplos incluem o Pé Grande, o monstro do Lago Ness, o Chupa-Cabra e outros seres misteriosos mencionados em histórias, folclores ou avistamentos, mas que ainda carecem de evidências científicas sólidas para confirmar sua real existência. Essa teoria acredita que as grandes empresas farmacêuticas agem contra a população, escondendo os tratamentos realmente eficazes de propósito, como uma forma de obter mais lucro financeiro. A lenda da ilha de Atlântida é baseada em um antigo mito grego, que surgiu por meio de escritos realizados pelo filósofo Platão, e descreve uma civilização próspera e avançada perto da Península Ibérica. Era uma ilha montanhosa com planícies férteis, oferecendo recursos abundantes. Os Atlantes eram conhecidos por sua engenhosidade e um excelente sistema de irrigação. Com riqueza em árvores, metais e diversidade animal, prosperaram em um império desenvolvido. Suas cidades tinham templos magníficos, muralhas protetoras, portos movimentados e estruturas elaboradas de bronze, ouro e marfim. Com um grande exército, Atlântida desejou expandir seu poder, mas enfrentou a derrota em uma guerra contra Atenas, levando a um castigo divino de Zeus. Um terremoto afundou a ilha no oceano. Embora alguns intelectuais da antiguidade acreditassem na existência da Atlântida, outros viam tudo como uma lenda. Esse mito foi esquecido na Idade Média, mas ressurgiu na Idade Moderna, influenciando obras como a Utopia, de Thomas Moros, em 1516. Michel de Nostre-Dame, popularmente conhecido como Nostradamus, nasceu em 14 de dezembro de 1503, no sul da França, e é conhecido pelas suas profecias obscuras que se tornaram mundialmente famosas. Nostradamus geralmente tinha suas visões à noite, enquanto olhava para a água ou o fogo.
às vezes auxiliado por estimulantes à base de plantas. Seus versos permitem várias interpretações, escritos em combinações complexas de idiomas, enigmas e anagramas, exigindo intérpretes versados em diferentes áreas do conhecimento. Muitas previsões mencionam eventos específicos, locais e configurações astrológicas, o que ampliou sua fama mundial. A lista de ocorrências previstas por ele inclui eventos do mundo todo, incluindo a Revolução Francesa, o Grande Incêndio de Londres, a Primeira Guerra Mundial e a morte do presidente John F. Kennedy e da princesa Diana. Curiosamente, Nostradamus também previu sua própria morte. Quando seu assistente lhe desejou boa noite no dia 1º de julho de 1566, ele respondeu: "Você não me encontrará vivo ao amanhecer." De fato, foi encontrado morto no dia 2 de julho de 1566. O sangue dos justos cometerá um erro em Londres, queimado pelo raio de 23/6. A antiga dama cairá de seu lugar elevado. Muitos, da mesma seita, serão mortos. De qual previsão de Nostradamus você acredita ser esse enigma? Essa previsão é frequentemente associada ao devastador Grande Incêndio de Londres. Em relação à data, 20 vezes 3 é 60. Some 6 a isso e você terá 66. Ou o ano de 66. O incêndio de 3 dias em Londres começou no dia 2 de setembro de 1666. No entanto, o fogo não foi iniciado por um raio. Em relação à parte que diz mesma seita, os londrinos culparam católicos e holandeses pela conflagração, e uma série de linchamentos e ataques ocorreram enquanto a cidade queimava. Mas os membros da mesma seita também são mencionados em conjunto com a antiga dama, que poderia ser interpretada como referência à própria Londres. Na minha opinião, suas previsões são tão enigmáticas que poderiam ser interpretadas de qualquer maneira, distorcendo seu significado e ligando as palavras a qualquer grande acontecimento pelo mundo. A sensação térmica chegou a impressionantes 58 graus. O planeta aquecer acima do limite de 1,5 grau até 2027. A negação climática acontece quando algumas pessoas não acreditam ou duvidam da ideia de que o clima da Terra está mudando por causa das ações humanas. Essas pessoas usam argumentos que parecem científicos, mas na verdade vão contra o que a maioria dos cientistas diz. Estudos mostram que essa negação pode ser vista como uma forma de ignorar informações importantes ou como uma estratégia para influenciar o que as pessoas pensam. Algumas pessoas acreditam em um plano secreto de que a fumaça branca deixada por aviões no céu é causada pela pulverização de produtos químicos na atmosfera, para envenenar o planeta e exterminar a população, ou tornarem as pessoas mais fáceis de controlar. Na realidade, esses rastros são o resultado da condensação do vapor de água que sai dos motores e se transformam em cristais de gelo sob certas condições climáticas. Teorias da conspiração sobre OVNIs dizem que alguns governos, especialmente o dos Estados Unidos, escondem evidências de que objetos voadores desconhecidos são controlados por seres não humanos ou feitos com tecnologia alienígena. Essas teorias afirmam que os governos estão em contato com visitantes de outros planetas, mesmo negando publicamente. E algumas até sugerem que eles permitam que ocorram abduções alienígenas. Você se lembra dos desenhos da Looney Tunes? A ponta do rabo do Pikachu é preta, correto? E o homem na caixa do jogo Monopoly? Eu me lembro que ele sempre teve um monóculo. Todas essas afirmações estão erradas.
O desenho se chamava Looney Tunes. A ponta do rabo do Pikachu sempre foi amarela. E o homem da caixa do jogo Monopoly nunca usou um monóculo. Mas por alguma razão, muitas pessoas se recordam dessas informações de maneira equivocada. O efeito Mandela acontece quando muita gente lembra errado de algo importante ou compartilha uma memória de um evento que nunca aconteceu. A pesquisadora paranormal Fiona Broome criou o termo ao perceber que muitas pessoas em uma conferência em 2010 lembravam que Nelson Mandela tinha morrido na prisão nos anos 80, quando na verdade Mandela havia sido libertado em 1990 e ainda estava vivo na época da conferência. Há uma teoria que evidencia o fato de existirem multiversos, que acredita na ideia de que em cada universo, realidades paralelas e versões alternativas de eventos e objetos estão presentes e se misturam com a linha do tempo, causando uma falha na Matrix. Na psicologia, porém, o efeito é às vezes comparado ao déjà vu, que pode ser explicado pela capacidade humana de confabulação. Em outras palavras, uma distorção não intencional da memória. Em março de 2014, um avião da Malaysia Airlines, com 239 pessoas a bordo, saiu de Kuala Lumpur, na Malásia, com destino a Pequim, na China. Mas o avião nunca chegou a aterrissar no país. Após um ano de investigação, foram encontradas algumas peças do avião no mar, mas até hoje não existe uma resposta concreta para o que de fato aconteceu. Assim que o avião desapareceu, diversas teorias começaram a surgir sobre o desastre. Jeff Wise, um jornalista de aviação, sugeriu que o piloto derrubou o avião de propósito, desligando todos os eletrônicos do avião para que ele saísse do radar e direcionando a aeronave de volta para a península da Malásia, onde pilotou por mais 6 horas até o motor do avião parar, mergulhando a aeronave no oceano e matando todos os passageiros a bordo. Algumas outras teorias afirmam que o voo foi sequestrado e levado para o Irã como preparação para um ataque. Outros acreditam que um incêndio causado por baterias de lítio na carga do avião o derrubou. Foi levantado até mesmo a possibilidade do desaparecimento estar relacionado a um golpe de seguro, e até mesmo abduções alienígenas. O que é mais estranho, no mesmo ano, um segundo voo da Malaysia Airlines, chamado MH17, foi derrubado pela Rússia. O que levantou a especulação que espiões russos estavam envolvidos no desaparecimento do MH370. As buscas pela aeronave já foram oficialmente encerradas, e devido à falta de evidências concretas, até hoje o caso continua sem solução. Os Skinwalkers não são criaturas criptídeas, como muitos animais não identificados, mas sim bruxas com habilidades paranormais. Originários da lenda Navarro, acredita-se que eram originalmente curandeiros que se corromperam e se tornaram malignos. Eles podem mudar de forma, imitar vozes, projetar suas almas, possuir outras pessoas e têm conhecimento extenso de maldições. A lenda diz que eles iniciam seu poder através de rituais sombrios, que podem envolver o sacrifício de entes queridos. Eles assumem a forma de animais, parecidos com lobos e coiotes, e se tornam resistentes a ferimentos normais. Enfrentá-los na forma humana ou utilizar cinzas brancas pode ser uma forma eficiente de matar um Skinwalker. A teoria da conspiração sobre organismos geneticamente modificados alega que as grandes empresas agroindustriais suprimiram dados mostrando que os OGMs causam danos à saúde e que a indústria influencia as agências governamentais a criar escassez de comida para promover o uso desses alimentos geneticamente modificados.
Alguns rumores dizem que os alimentos transgênicos são responsáveis por causar câncer na população, criando pânico alimentar e gerando mal-entendidos sobre a importância das aplicações da biologia molecular no avanço da tecnologia em uma escala global. Essas teorias resultam na criação de superstições e podem causar grande dano à vida das pessoas como resultado. Pizzagate é uma teoria da conspiração que viralizou nos Estados Unidos durante as eleições presidenciais de 2016 com um conjunto de e-mails vazados pelo Wikileaks, onde a palavra pizza era usada fora do contexto esperado, como uma espécie de código, sugerindo outro significado. Os e-mails continham imagens codificadas, conectando vários funcionários do alto escalão do Partido Democrata e restaurantes dos Estados Unidos a um suposto tráfico humano e quadrilha de pedofilia. Um dos estabelecimentos que poderiam estar envolvidos foi a pizzaria Comet Ping Pong. Essas afirmações foram rapidamente desmascaradas e consideradas falsas após uma investigação detalhada e verificação dos fatos. Orbes são bolas de luz semi-transparentes que parecem muitas vezes se movimentando com velocidades diferentes em fotos e vídeos durante a noite. Muitas pessoas acreditam ser algo paranormal, representando algum tipo de espírito, fantasmas ou extraterrestres. Já outros dizem ser anjos da guarda flutuando acima de nós para nos proteger. A verdade é que essas concepções são extremamente equivocadas e comuns na comunidade paranormal, devido à influência de muitos programas de televisão que espalham desinformação. Os orbes são conhecidos na comunidade fotográfica como backscatter, ou retrodifusão em português, que acontece quando há uma reflexão difusa de luz em uma superfície. Muitas pessoas acreditam que os orbes são paranormais devido à maneira como aparecem e desaparecem em vídeos, e à maneira que se movimentam. A verdade é que os orbes são partículas de poeira muito pequenas ou até mesmo pequenos insetos voando pelo ar. Sempre que há uma fonte de luz, ela pode ser refletida por essas partículas, e a lente sensível da câmera pode capturar essas leves reflexões. É muito comum as pessoas associarem edifícios antigos como possivelmente assombrados, mas eles também são extremamente empoeirados. Ao caminhar por um prédio antigo, você levanta poeira. Então, se você for tirar fotos, é provável que apareçam orbes. A teoria conspiratória de reptilianos sugere que alienígenas reptilianos metamórficos, frequentemente humanoides, se infiltraram na sociedade humana, nas posições de poder, dentro de governo e instituições influentes. Essa teoria ganhou popularidade no final do século XX, e de acordo com David Icke, um teórico da conspiração britânico, eles são responsáveis por controlar governos, manipular eventos globais e secretamente dominar o mundo. Algumas versões dessa teoria acreditam que esses seres são capazes de se transformar, adotando uma forma humana para se misturarem na sociedade. De acordo com as teorias, entre os reptilianos mais influentes estão a Rainha Elizabeth II, Miley Cyrus, Bill Gates, Justin Bieber, Barack Obama, Donald Trump e Mark Zuckerberg. I'm gonna have to go with no on that. I am not a lizard. A teoria da conspiração da nova ordem mundial é um tópico que será abordado com mais profundidade no decorrer desse iceberg. Ela é uma crença que sugere a existência de grupos secretos e poderosos que trabalham nos bastidores com o intuito de estabelecer uma única ordem mundial e trabalham para manipular governos, economias e a sociedade do mundo inteiro, orquestrando eventos mundiais importantes como guerras, crises econômicas e mudanças geopolíticas.
A profecia de Nibiru é uma teoria do Apocalipse que afirma que um corpo celeste desconhecido chamado Nibiru, ou Planeta X, iria colidir com a Terra em maio de 2003. Mas como nada aconteceu, seus seguidores fizeram uma nova interpretação e mudaram a data para dezembro de 2012, fazendo uma conexão com um dos ciclos do calendário maia, que termina nessa data. Novamente, como não ocorreu o apocalipse, a teoria foi atualizada para outubro de 2017 e depois abril de 2018. Essas teorias conspiratórias começaram a ganhar força em 1995, quando a americana Nancy Lieder criou o site Zeta Talk, onde ela afirmava ter comunicação com alienígenas, que a teriam alertado sobre a catástrofe de Nibiru. A Agência Espacial Americana já afirmou em diversas ocasiões que esse planeta não existe e que essa teoria não tem nenhum fundamento. Em 2011, David Morrison, um dos cientistas da NASA, se manifestou publicamente para desmentir as teorias da existência desse planeta, já que chegou a receber até 5 e-mails por dia de pessoas perguntando sobre ele. Mas como podemos observar, se trata apenas de mais uma teoria da conspiração maluca, já que as 4 datas definidas como o fim do mundo não aconteceram e seguem sendo postergadas constantemente. A Área 51 é uma instalação militar da Força Aérea dos Estados Unidos localizada no Lago Groom, no sul de Nevada, e gerou mais teorias da conspiração do que talvez qualquer outra instalação militar do mundo. Esse local não é acessível ao público, está sob vigilância 24 horas por dia e os funcionários acessam a instalação somente de avião. Aumentando ainda mais o sigilo, as imagens de satélite desse local foram censuradas até 2018. Atualmente, a Área 51 é visível no Google Maps, e o seu único uso confirmado é como um local de testes de voo. Existem inúmeras teorias da conspiração governamental sobre estudos de vida extraterrestre neste local, porque em 1989, um homem chamado Robert Lazar afirmou ter trabalhado em tecnologia extraterrestre dentro da Área 51. Ele disse aos canais de notícias que viu fotografias de autópsia de alienígenas dentro da instalação e que o governo dos Estados Unidos usava o local para examinar naves espaciais alienígenas recuperadas. Existe uma teoria da conspiração de que o pouso na Lua foi falsificado e encenado pela NASA. Vários grupos fizeram alegações de que os pousos tripulados foram forjados e que os astronautas do programa Apollo, na verdade, não pousaram na Lua. Os céticos afirmam que o governo dos Estados Unidos, desesperados para vencer os russos na corrida espacial, falsificou os pousos lunares, com Armstrong e Buzz Aldrin encenando sua missão em um set de filmagem secreto, localizado nas colinas de Hollywood ou no interior da Área 51. Com as fotos e vídeos das missões Apollo disponíveis apenas através da NASA, não há verificação independente de que os pousos lunares foram algo além de uma farsa. Eles dizem que o movimento da bandeira mostra claramente a presença de vento, o que é impossível no vácuo. Mas existem muitas evidências que refutam essas alegações. A NASA diz que Aldrin estava girando o mastro da bandeira para pegar solo lunar, o que fez a bandeira se mover. Desde o final dos anos 2000, fotos em alta definição, tiradas pela Lunar Reconnaissance Orbiter, dos locais de pouso do Apollo, capturaram os estágios de descida do módulo lunar e as pegadas deixadas pelos astronautas. Em 2012, foram divulgadas imagens mostrando que 5 das 6 bandeiras americanas das missões Apollo ainda estão de pé na Lua.
Essa teoria da conspiração é provavelmente uma das mais conhecidas, e você deve imaginar o quão chocante é o fato de que muitas pessoas acreditam genuinamente que o planeta Terra é plano. As ideias da Terra plana são baseadas em mal-entendidos científicos básicos que podem ser facilmente refutados. E para a maioria das pessoas, mesmo aquelas sem formação em física, as evidências de uma Terra esférica são extremamente óbvias. Assim como em qualquer movimento de margem, existem desacordos e vários modelos diferentes da Terra plana para escolher. Alguns modelos propõem que as bordas da Terra são cercadas por um muro de gelo que segura os oceanos. Outros sugerem que o planeta plano e sua atmosfera estão envolvidos em uma enorme esfera de neve hemisférica da qual nada pode cair das bordas. Para explicar o dia e a noite, a maioria dos terraplanistas acredita que o Sol se move em círculos ao redor do Polo Norte, com sua luz agindo como um holofote, e também rejeitam a existência da força da gravidade. Geralmente, os terraplanistas são pessoas com mentalidade conspiratória, que têm desconfiança das autoridades e instituições, e acreditam em informações enganosas divulgadas através das redes sociais. Essas pessoas muitas vezes acreditam em diversas teorias da conspiração, como a que falamos anteriormente dos aviões que liberam rastros químicos na atmosfera para controlar a mente da população. O Clube de Bilderberg é uma conferência real que acontece anualmente, e é provavelmente uma das organizações secretas mais controversas do mundo, já que reúne as figuras mais influentes do mundo de maneira extremamente exclusiva. Entre os convidados americanos estão Jared Kushner, Satya Nadella, CEO da Microsoft, Eric Schmidt, ex-presidente do Google, o bilionário Peter Thiel, fundador do PayPal, e o ex-secretário de Estado Henry Kissinger. É impossível encontrar qualquer informação sobre o que é discutido durante essas conferências, já que as discussões dessas reuniões estão fora dos registros públicos, e todos os jornalistas são proibidos de entrar. Muitas pessoas especulam sobre o nível de sigilo em torno das reuniões e sugerem que as decisões tomadas no Clube de Bilderberg poderiam potencialmente influenciar a economia e as políticas globais. No entanto, declarações oficiais do grupo enfatizam que o propósito é muito menos sinistro do que parece, e a ideia das reuniões é facilitar um diálogo aberto e discussão entre indivíduos de diferentes partes do mundo para trocar informações sobre diversas questões globais. O transhumanismo é um movimento filosófico científico que defende o uso da ciência e tecnologia para aprimorar a condição humana, tanto física quanto mentalmente. Ele propõe ideias para ampliar as limitações biológicas do corpo através do uso dos avanços científicos, como a engenharia genética, inteligência artificial e nanotecnologia. Os transhumanistas buscam reverter o processo de envelhecimento, aumentar a longevidade e aprimorar as capacidades cognitivas e sensoriais humanas. Além disso, exploram a possibilidade de integração de tecnologias diretamente ao corpo para melhorar suas funções e criar uma espécie que transcende a humanidade, os pós-humanos. O movimento levanta questões éticas, filosóficas e sociais sobre os impactos dessas tecnologias no futuro da humanidade, como questões de igualdade de acesso, potenciais desigualdades socioeconômicas e a própria definição de ser humano diante dessas transformações tecnológicas. A teoria de multiversos sugere que o espaço e o tempo que podemos observar não são a única realidade, e levanta a ideia
de que pode haver uma vasta quantidade de universos. Uma das teorias mais cientificamente aceitas vem da chamada cosmologia inflacionária, que sugere que o universo se expandiu rapidamente após a explosão do Big Bang, criando o cosmos, que contém bolhas em expansão, cada um representando um universo separado, com suas próprias leis da física. Outra teoria é a de universos paralelos, que interpretam os mundos com a presença de linhas do tempo ramificadas, ou realidades alternativas que ocorrem de maneira diferente, resultando em desfechos distintos. Segundo essa interpretação, milhares de versões de você poderiam estar vivendo diferentes vidas, onde você teria tomado outras decisões. No entanto, a única realidade perceptível para você é a que você habita. Essa interpretação está ligada com a teoria do efeito Mandela que falei anteriormente, onde esses universos paralelos entram em conflito e criam memórias distorcidas devido a uma falha na Matrix. Mas apesar de certas características apontarem a possível existência de um multiverso, nada foi observado diretamente que sugira que ele realmente exista. Até agora, as evidências são puramente teóricas e filosóficas. O tabuleiro de Ouija é um instrumento utilizado em práticas espirituais ou ocultistas para supostamente se comunicar com espíritos. Ele consiste em um tabuleiro marcado com todas as letras do alfabeto, números de 0 a 9 e as palavras sim, não e adeus, além de um indicador móvel conhecido como planchete. Para fazer o tabuleiro funcionar, os participantes devem colocar os seus dedos em cima do planchete e fazer uma pergunta, aguardando pela resposta do suposto espírito, que irá movimentar o planchete pelas letras e números, soletrando a resposta. Inicialmente, o tabuleiro tinha uma popularidade muito grande entre os católicos, mas após o lançamento do livro O Exorcista, de William Blatty, a fama do jogo mudou. Ele se inspirou no caso real de um garoto de Maryland, que teria entrado em contato com um demônio por meio do jogo em 1949. E depois teria sido possuído pela entidade. Com isso, um instrumento para falar com o espírito dos mortos ficou conhecido como um artefato de invocação demoníaca. A crença é que os participantes não controlam diretamente o movimento da planchete, mas são guiados pelos espíritos para se moverem e formarem palavras ou respostas. Muitos consideram o tabuleiro Ouija como um jogo, devido à falta de evidências científicas de comunicação com entidades sobrenaturais. Existe uma explicação científica para o movimento que acontece no jogo, chamado de efeito ideomotor, que é causado por inserções musculares inconscientes e criam a ilusão do objeto estar se movendo sozinho. Existem diversas teorias da conspiração sobre a morte de celebridades famosas. Mas o que é mais insano é que algumas dessas teorias são até mesmo para pessoas que ainda estão vivas. John Lennon. Algumas teorias sugerem que o assassino de John Lennon, Mark David Chapman, fazia parte de um esquema maior, ou de um plano governamental para silenciar o ativismo de Lennon. Avril Lavigne. Existe uma teoria da conspiração sobre a cantora que diz que, na verdade, ela foi substituída por uma sósia após sua morte, sugerindo que a Avril que conhecemos hoje não é a cantora original. Steve Jobs. Após a morte do cofundador da Apple, algumas teorias surgiram especulando que seu câncer pancreático poderia ter sido tratado de forma mais eficaz, e que existiam motivos secretos por trás do seu tratamento médico. Marilyn Monroe. Monroe tirou a própria vida, o que gerou inúmeras teorias da conspiração. Muitos acreditam que ela foi assassinada devido a supostos casos amorosos com figuras importantes, seu envolvimento com os Kennedy ou por conhecer segredos do governo. Esses são apenas alguns exemplos de teorias de morte de celebridades, já que se eu citar todas, provavelmente daria o seu próprio vídeo.
As crianças de olhos negros fazem parte de uma lenda urbana, de criaturas paranormais que se assemelham com crianças de idade entre 6 e 16 anos. Essas criaturas geralmente são vistas pedindo carona, esmola ou na porta de residências. Dezenas de histórias são contadas, todas seguindo um padrão muito semelhante, com crianças de olhos completamente escurecidos aparecendo na casa ou no veículo da pessoa, batendo na porta e insistindo para entrar. Ninguém realmente sabe explicar ao certo de onde são essas criaturas. Alguns teóricos da conspiração acreditam que essas crianças são alienígenas tentando se comunicar com a Terra, enquanto demonologistas acreditam serem filhos do próprio diabo. Muitas pessoas ainda afirmam ver crianças de olhos negros ao dirigir tarde da noite por uma estrada vazia, fora de suas janelas da casa ou até mesmo se esgueirando nas sombras do seu quarto. Algumas pessoas relatam até mesmo vê-las ao ter episódios de paralisia do sono ou ao acordar no meio da noite após sentir que alguém as observava. A ideia de que o lugar mais frio da Terra abriga coisas misteriosas não é um fenômeno moderno. E o fato da Antártida ser pouco explorada permitiu que teorias da conspiração se espalhassem rapidamente. Algumas pessoas acreditam que o planeta Terra é oco, e a passagem para o centro dele está escondida em algum lugar na Antártida, afirmando que nas profundezas existe uma utopia tropical, habitada por dinossauros, sendo ligada muitas vezes até mesmo à cidade perdida de Atlântida. Outras pessoas acreditam haver uma base subterrânea secreta, onde os nazistas operavam há vários anos, conduzindo experimentos com tecnologia extraterrestre abandonada. Essas mesmas pessoas acreditam que essa base ainda existe, e que eles planejam lançar um ataque ao resto do mundo utilizando armamentos alienígenas. Embora essas teorias tenham sido facilmente desmentidas, a Antártida ainda esconde mistérios realmente fascinantes. É difícil imaginar qualquer coisa passando por debaixo das espessas camadas de gelo neste local, mas cientistas descobriram uma série de lagos subterrâneos, que não congelam devido à pressão exercida pelo peso da camada de gelo. Uma cascata vermelho vibrante, chamada de Cachoeiras de Sangue, flui da geleira Taylor para o Lago Bonney. A água que alimenta a cachoeira é proveniente de um lago extremamente salgado e fica isolado da atmosfera devido à formação de geleiras sobre ele. Essa água é extremamente salgada e rica em ferro, e ao se infiltrar por uma fissura na geleira e entrar em contato com o ar, o ferro oxida e enferruja, tingindo a água de vermelho escuro, lembrando muito a cor de sangue. Embora fungos geralmente prosperem em regiões quentes e arborizadas, existem fungos antárticos exclusivos da região, que sobrevivem somente nas condições congelantes da Antártida. O grande continente branco é provavelmente um dos cantos mais inexplicáveis da Terra, e apesar dos esforços dedicados de cientistas ao redor do mundo, talvez nunca saberemos todos os seus segredos. As fitas do porão, também conhecida como as fitas de Columbine, são um conjunto de 5 fitas com vídeos gravados pelos assassinos Eric Harris e Dylan Klebold, responsáveis pelo massacre na escola Columbine no dia 20 de abril de 1999. Eles utilizaram essas gravações como uma forma de diário, onde contaram seus motivos do ataque, como obtiveram seu arsenal e citaram uma espécie de lista de morte. As fitas haviam sido publicadas em um artigo inicialmente no dia 20 de dezembro de 1999, por um repórter da revista Time, mas foram rapidamente recolhidas, após os familiares dos atiradores ameaçarem processar o condado de Jefferson, considerando o fato que nem mesmo eles tiveram acesso às gravações. Após isso, as fitas foram mostradas aos familiares e trancadas em um cofre por tempo indeterminado. Em 2011, o condado de Jefferson declarou ter destruído as fitas, tornando os vídeos em mídias perdidas para sempre. Mesmo após esses acontecimentos, algumas pessoas acreditam que as fitas ainda existem, e algumas cópias estão espalhadas pelo mundo.
A Operação Northwoods foi um plano proposto pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos no início dos anos 1960. O plano envolvia a realização de ataques falsos contra civis e alvos militares americanos, para criar apoio público e incentivar uma guerra contra Cuba. As ações propostas incluíam sequestro de aviões, afundamento de embarcações e realização de atos criminosos em cidades americanas, todos para serem atribuídos a Fidel Castro, que havia instaurado uma revolução socialista em Cuba. No entanto, o plano nunca foi executado, já que foi rejeitado pelo então presidente John F. Kennedy. Sua existência foi desclassificada e tornou-se pública na década de 1990, provocando debates e discussões sobre sigilo governamental, estratégias militares e considerações éticas em operações de inteligência. Persuade, change, influence. That is the motto of the U.S. Army's Psychological Operations Regiment. PSYOPs é uma abreviação para operações psicológicas, que são atividades reais realizadas por diversas organizações, incluindo militares e governamentais, com o objetivo de influenciar as emoções, crenças, motivações e comportamentos de indivíduos ou um grupo. As guerras não são mais travadas apenas nas frentes de combate, pois as mentes humanas surgem como um novo cenário de guerra. A manipulação psicológica do indivíduo tem produzido efeitos práticos até mais contundentes do que a destruição física. Essas operações envolvem o uso da comunicação e propaganda para moldar percepções e atitudes. Essas técnicas envolvem a disseminação de desinformação e criação de narrativas persuasivas e o uso de várias formas de mídia para influenciar os públicos-alvo. Em tempos de guerra, as PSYOPs podem incentivar o descontentamento popular com a liderança adversária, e ao combinar persuasão com uma ameaça crível, diminuir a capacidade do adversário de conduzir ou sustentar operações militares. Quando empregadas corretamente, elas têm o poder de salvar vidas amigas ou inimigas, já que podem desencorajar ações agressivas e diminuir a moral do oponente. Hoje, especialmente no ambiente de mídias sociais, as PSYOPs alavancam uma série de técnicas diferentes, desde o uso de bots automatizados com contas falsas que repetem o mesmo conteúdo, até a disseminação sistêmica de informações enganosas. Empresas, organizações políticas e grupos podem recorrer a esses métodos manipuladores para moldar narrativas a seu favor. No dia 22 de setembro de 1979, o satélite norte-americano Vela detectou um sinal óptico de flash duplo em um lugar do Oceano Atlântico Sul, próximo às Ilhas Prince Edward. O satélite estava equipado com sensores projetados para detectar explosões nucleares na atmosfera da Terra, e o flash duplo é consistente com o que seria esperado de uma detonação nuclear. Esse incidente levantou preocupações sobre a possibilidade de um teste clandestino, mas nenhum país reivindicou a responsabilidade pelo evento. Outra teoria proposta foi o possível impacto de um meteoroide, ou até mesmo uma possível falha no satélite. Apesar das extensas investigações e esforços diplomáticos, a verdadeira natureza e origem do incidente Vela permanecem um mistério. E o governo dos Estados Unidos nunca chegou a uma real conclusão sobre a causa desses flashes. Creepypasta é um subgênero de ficção que consiste em mini-histórias de terror compartilhadas através da internet, que podem ser contadas através de textos ou vídeos. O termo apareceu pela primeira vez na comunidade do 4chan em 2007, e é uma combinação das palavras creepy, que significa assustador, e copypasta, que são blocos de texto copiados e colados repetidamente na internet. Essas histórias geralmente envolvem elementos sobrenaturais, horror psicológico, criaturas assustadoras ou eventos inexplicáveis, e ganharam popularidade devido à capacidade de criar atmosferas assustadoras e narrativas envolventes.
Slenderman e Jeff the Killer são alguns dos exemplos mais populares de creepypastas e já foram contadas de diversas maneiras diferentes, evoluindo com o passar do tempo, devido ao fato das versões antigas se tornarem datadas facilmente. Camufladão, A gente tá velho. 1,5 km daqui, né? Olha só, ele tá descendo agora. Ele tá descendo. Olha lá, Ó. olha lá. Gente, é muito... Cara, menos de um minuto. Ele Olha deu só. tudo Não, isso. gente, vamos lá, mãe. Vamos. Não, olha Cara, lá. que Kong se fosse um macaco. Tá conseguindo ver ele ainda? Gigantes é um termo bem abrangente, que vamos entrar em mais detalhes no decorrer do iceberg. Mas algumas supostas informações compartilhadas na internet dizem provar que humanos gigantes existiam no planeta Terra antigamente. Eles acreditam que esses gigantes eram conhecidos como os Nephilims, descritos na Bíblia hebraica como um grupo de seres misteriosos, de força e tamanho incomumente grandes, que viveram antes e depois do dilúvio. Segundo as pessoas que acreditam nessa teoria, o Vaticano está ocultando evidências arqueológicas da existência desses seres colossais. Em 2013, o vídeo de uma jovem estudante, capturado pelas câmeras de segurança do elevador do Hotel Cecil, foi divulgado pela polícia para o público na internet. Isso aconteceu porque ela já havia desaparecido há alguns dias. Então, a polícia precisava de ajuda para solucionar o caso. Alguns dias depois, seu corpo foi encontrado dentro de um tanque de água na cobertura do hotel que ela estava hospedada. Isso levantou muitas questões, já que no vídeo ela aparece agindo de maneira muito estranha. Então, diversas teorias sobre o que aconteceu com a garota começaram a ser discutidas na internet, fazendo com que o caso viralizasse rapidamente. O caso Elisa Lam é muito interessante, e se você gostaria de mais informações, esse foi o primeiro tema que explorei em vídeo no meu canal, contando todos os detalhes sobre esse acontecimento. A lista de pessoas ligadas a Jeffrey Epstein. Lista de Jeffrey Epstein tem Clinton, Trump e Michael Jackson. As conexões de Epstein se referem às associações envolvendo Jeffrey Epstein, um bilionário criminoso muito influente, conhecido pela sua relação com diversas pessoas poderosas e famosas. Epstein frequentemente organizava festas, convidava pessoas para viajar em seu avião e realizava encontros em sua ilha particular. Em 2005, os crimes de Jeffrey começaram a vir à tona, levando a um longo processo de identificação das vítimas do criminoso. Somente em 2019, Epstein foi preso sob acusações de tráfico sexual envolvendo menores de idade. Mas enquanto aguardava o processo, tirou a sua própria vida dentro de uma cela da prisão federal de Manhattan, deixando uma trilha de perguntas sem respostas. Em janeiro de 2024, uma lista com mais de 150 nomes ligados ao caso foi exposta pela justiça, citando nomes famosos como Trump, Príncipe Andrew, Bill Clinton e até mesmo Stephen Hawking. O caso de Jeffrey Epstein permanece como um símbolo perturbador de abuso e influência nas esferas mais altas de poder, e até hoje segue sendo investigado para descobrir as pessoas que tinham reais conexões com esse círculo criminoso. A foto de Tara Calico se refere a uma foto Polaroid encontrada em 1989 por uma mulher no estacionamento de uma loja de conveniência. A imagem mostra uma jovem e um menino, ambos amarrados e amordaçados, deitados no que parece ser a traseira de uma van. A mulher da foto é muito semelhante a Tara Calico, de 19 anos, que havia desaparecido após sair de bicicleta para jogar tênis em 1988. A descoberta dessa foto gerou especulações e teorias sobre o paradeiro da garota e as circunstâncias de seu desaparecimento. A mãe de Calico, Patsy Doyle, acreditava até sua morte que o retrato mostrava sua filha. No entanto, a autenticidade da foto e a identidade das pessoas nela permanecem sem confirmação.
Outra família acreditava que o menino da foto era seu filho desaparecido, Michael Henley, de 9 anos. Michael também desapareceu em 1988, enquanto caçava com o pai. No entanto, seus restos mortais foram descobertos cerca de 2 anos depois, nas Montanhas Uni. A suposição da polícia é que o menino se perdeu da família enquanto estavam nas montanhas e acabou morrendo devido à exposição à natureza. Até hoje, o caso continua sem solução, e nenhuma nova evidência foi encontrada para solucionar o paradeiro de Tara Calico. No ano de 1944, a cidade rural de Mattoon, em Illinois, foi palco de um acontecimento bizarro que permanece sem explicação. Diversos relatos descreviam uma figura misteriosa, vestida de preto, que supostamente liberava gás na casa das pessoas, causando vários sintomas, como náuseas, vômitos e dificuldades respiratórias. As vítimas afirmaram sentir odores estranhos antes de experimentar esses sintomas. Os relatos levaram a um pânico generalizado na comunidade, e os residentes tomaram medidas como selar suas janelas e portas para se proteger de possíveis ameaças. No entanto, após investigações, nenhuma evidência sólida foi encontrada, e havia diversas inconsistências nos incidentes relatados pelos moradores, levando à conclusão de que os episódios poderiam ter sido resultado de histeria em massa, com as pessoas interpretando odores normais como evidências de um ataque com gás. O Stonehenge, localizado no sul da Inglaterra, é um dos sítios arqueológicos mais icônicos do mundo, e de acordo com algumas pessoas, esconde diversos enigmas. O passado misterioso do monumento deu origem a inúmeras lendas e teorias. Alguns acreditam que as estruturas têm origem extraterrestre e servem como uma área de pouso para espaçonaves alienígenas. Outros que são formadas por pedras mágicas conectadas a forças espirituais e energias cósmicas. De acordo com algumas histórias de folclore, o Stonehenge foi criado por Merlin, um mago que transportou as pedras magicamente da Irlanda, onde gigantes as haviam montado. Essas teorias da conspiração não têm base em evidências arqueológicas ou históricas sólidas, e alguns debates mais modernos acreditam que o local é sagrado e representava um observatório científico, onde eram realizados rituais ligados às mudanças de estação. O COINTELPRO, Programa de Contra-Inteligência, foi uma série de projetos secretos e ilegais conduzidos pelo FBI dos Estados Unidos entre 1956 e 1971, que tinha como objetivo desacreditar e neutralizar organizações consideradas subversivas para a estabilidade política. Eles utilizavam métodos para criminalizar atividades políticas e prejudicar movimentos sociais, como os de direitos civis. Essas táticas incluíam vigilância intensa, infiltração em organizações, envio de correspondências anônimas e assédio policial. O programa foi exposto em 1971, quando um grupo de ativistas invadiu um escritório do FBI e divulgaram documentos confidenciais. Essa exposição gerou uma enorme indignação pública, e diversas reformas foram feitas para conter os poderes da comunidade de inteligência e evitar abusos semelhantes no futuro. O assassino da I-70 é um assassino em série não identificado, que cometeu uma série de crimes ao longo da rodovia Interestadual 70 nos Estados Unidos, durante a primavera de 1992. Suas vítimas incluem diversas pessoas que foram baleadas até a morte durante assaltos a postos de gasolinas e outros estabelecimentos. O número exato de vítimas não é claro, mas a polícia acredita que ele matou um total de 6 pessoas ao longo da rodovia. Apesar dos esforços das autoridades, a natureza evasiva do assassino e a falta de evidências definitivas contribuíram para o mistério em torno desse caso. E até hoje,
ele não foi solucionado. A teoria da mente sobre o corpo sugere que crenças, expectativas e percepções da mente podem ter um impacto significativo na saúde física e no bem-estar. Em outras palavras, o estado mental e emocional de um indivíduo pode influenciar as respostas e funções do corpo. Um dos maiores exemplos conhecidos de como a mente pode influenciar o corpo é através do efeito placebo. Quando uma pessoa acredita estar recebendo um tratamento, mesmo sendo um tratamento falso, seus sintomas podem melhorar. Essa melhora é atribuída à crença do indivíduo em sua eficácia, em vez do tratamento em si. As conexões da mente e do corpo também são exploradas em diversas áreas, como a psiconeuroimunologia, que estuda as interações complexas entre o sistema nervoso, o sistema imunológico e processos psicológicos. O conceito de mente sobre corpo também é aplicado em práticas como meditação, yoga e hipnose, que buscam promover o bem-estar e impactam na saúde física. É importante lembrar que, embora a mente possa influenciar em certos aspectos da saúde, ela não substitui cuidados médicos adequados. Frequentemente abreviado como MJ-12, refere-se a um suposto comitê secreto composto por cientistas, líderes militares e autoridades governamentais que teria sido formado em 1947 para investigar objetos voadores não identificados e contatos extraterrestres. Suas origens podem ser rastreadas até uma série de documentos que surgiram pela primeira vez em 1980, que supostamente tinham se originado de arquivos governamentais classificados. A existência desse documento é considerada falsa por diversos especialistas e pesquisadores. Não existe nada que comprove que o grupo dos 12 Majestosos seja real. Esse termo se refere às unidades especiais da polícia ou divisões de inteligência que foram estabelecidas em diversas cidades dos Estados Unidos, no final do século XIX e no início do século XX. Assim como a COINTELPRO, suas principais atividades eram monitorar, infiltrar e reprimir grupos ou indivíduos vistos como desafiantes às autoridades, que incluíam ativistas políticos, trabalhadores e defensores dos direitos civis. Suas atividades foram frequentemente criticadas por violar as liberdades civis e reprimir a liberdade de expressão. Na minha opinião, o fato dos Estados Unidos criarem divisões focadas em controlar a liberdade de expressão de sua população durante sua história é algo muito estranho, visto que levam ela como parte essencial do funcionamento da democracia no país. O Segredo é um livro de autoajuda de Rhonda Byrne, que explora o conceito da lei da atração, ensinando como ela pode ser aplicada para alcançar o sucesso, felicidade e plenitude na vida. O livro é completamente baseado na ideia de que pensamentos positivos podem trazer experiências positivas, e pensamentos negativos trazem experiências negativas para a vida de uma pessoa. Embora tenha ganhado uma imensa popularidade e grande quantidade de seguidores, ele também enfrentou diversas críticas por promover pseudociência e tentar simplificar questões complexas relacionadas ao sucesso e à felicidade. Existem diversas controvérsias e ceticismo em relação à acupuntura, que é uma prática tradicional chinesa, e envolve a inserção de agulhas finas em pontos específicos do corpo. Embora ela seja amplamente praticada e aceita na medicina tradicional chinesa, muitos críticos argumentam sobre a falta de evidência científica para apoiar sua eficácia, com alguns estudos sugerindo que ela pode ter um efeito placebo, e que o mecanismo por trás de seus supostos benefícios não são totalmente compreendidos. A teoria da conspiração acredita que a medicina alternativa da acupuntura pode curar diversas doenças, mas é propositalmente deixada de lado e descredibilizada pela indústria da Big Pharma, já que sua popularização poderia reduzir os lucros das grandes empresas da medicina tradicional e acabar com o trabalho dos médicos.
Esse incidente é sobre um caso que ocorreu no dia 22 de novembro de 1987 em Chicago, nos Estados Unidos, onde durante uma transmissão, uma pessoa não identificada, utilizando uma máscara do personagem Max Headroom, conseguiu sobrepor o sinal de 2 canais de televisão. O primeiro incidente ocorreu durante a transmissão da emissora WGN-TV, durante o segmento esportivo do noticiário das 21 horas, e durou cerca de 17 segundos, antes de conseguirem recuperar o controle da programação. O segundo incidente ocorreu cerca de 2 horas depois, durante uma transmissão da série Doctor Who pelo sinal da WTTV. Durante a interrupção, o personagem citava frases como referência às falas do Max Headroom em um comercial da Coca-Cola, e mostra o dedo do meio para a câmera enquanto segura uma lata de Pepsi. A cena é então cortada, e uma mulher aparece batendo no personagem com um mata-mosquitos. Uma investigação criminal foi conduzida imediatamente após o incidente, e apesar dos esforços das investigações, nenhum responsável foi encontrado. Essa teoria está ligada ao Plano de Ação Voluntário, a Agenda 21, ativo desde 2015, onde os líderes governamentais em todo o mundo concordaram com a necessidade de se tornarem mais sustentáveis a fim de atender às necessidades atuais sem sacrificar nosso futuro. O termo é frequentemente utilizado para se referir a um suposto plano das Nações Unidas de exercer controle ou implementar políticas específicas em todo o mundo, alegando que a ONU está trabalhando nos bastidores para estabelecer uma nova ordem mundial ou um governo global que infringiria a soberania nacional. Essa teoria não passa apenas de uma teoria da conspiração, e embora a ONU desempenhe um papel importante na abordagem de questões globais e na coordenação de esforços internacionais, ela não tem autoridade ou intenção de controlar governos individuais, ou estabelecer um governo mundial. Criaturas misteriosas, cidades perdidas, multiversos, alienígenas, casos inexplicáveis, crimes sem solução. Esses são apenas alguns dos tópicos da primeira camada do iceberg de mistérios e teorias da conspiração. A maioria dos tópicos citados neste vídeo são facilmente encontrados na internet. E a partir de agora, as camadas ficarão cada vez mais complexas e obscuras. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, e até o próximo episódio.